e fala também sobre Bruno Henrique. O Fla já abriu negociação para renovar o contrato com o atacante, que está na mira de vários clubes brasileiros. Dorival Júnior deixa no ar a possibilidade de o São Paulo contratar Everton Ribeiro para janeiro de 24. O vídeo de hoje do canal do Nicola te explica em detalhes essa história. E Jorge Jesus quer levar Ayrton Lucas do Flamengo. Negociação acontecendo nesse momento. O vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre o tema, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, super simples, aperta o botão vermelho de inscreva-se. Se curtiu o vídeo também deixa like, beleza? Bora falar sobre o Flamengo que pode perder Ayrton Lucas. Lateral esquerdo já disse sim a uma proposta do Al Hilal, time saudita de Jorge Jesus. A proposta nas mãos do Flamengo já existe. O Flamengo está tentando deixar essa história para depois do confronto contra o Grêmio, válido nessa quarta-feira, que pode colocar o Flamengo na final da Copa do Brasil. O Flamengo venceu por 2-0 a partida de ida no Rio Grande do Sul. Se classifica mesmo com uma derrota por um gol de diferença dentro de casa. O problema é que o Al Hilal tem pressa e quer tentar definir essa questão. Ainda nessa semana o Jorge Jesus colocou na cabeça que o Ayrton Lucas é o cara para fazer a diferença no restante da temporada. Jogador comprado no fim do ano passado por 7 milhões de euros, a tendência é que o Flamengo consiga, se fizer o negócio, pelo menos dobrar essa remuneração ou esse lucro. Você comprou por 7, está vendendo por algo na casa dos 14, 15 milhões de euros. Lateral que com a camisa do Fla foi muito bem, até a chegada do Sampaoli. Com o Sampaoli, o Ayrton Lucas perdeu um pouquinho de espaço, não tem jogado mais com tanta frequência. O Felipe Luiz é com alguma frequência visto no time titular. Ainda sobre o Flamengo e mercado. O Fla tem algumas decisões para serem tomadas, elas devem acontecer também depois do jogo contra o Grêmio. Léo Pereira tem oferta da Arábia Saudita e está forçando a barra para ir embora. O Thiago Maia também foi procurado pelo mesmo time do Ayrton Lucas, o Al Hilal. E agora tem também a questão do Pedro. O Pedro tem pedido para ser negociado. Todas essas decisões serão tomadas muito em breve. Bora falar agora sobre Bruno Henrique, o atacante do Flamengo. Nas últimas horas, o paparazzo rubro-negro, que tem um canal aqui no YouTube, cobre o Flamengo, afirmou que o Flamengo já decidiu pela renovação do contrato do Bruno Henrique. O contrato atual acaba em dezembro, ou seja, ele já pode inclusive assinar um pré-contrato. Times brasileiros e também da Arábia Saudita monitoram a situação há bastante tempo. São Paulo, Corinthians, Atlético Mineiro e os sauditas estão observando a par e passo tudo o que está acontecendo em relação ao Bruno. Confesso que fiquei surpreso quando eu li que o paparazzo contou que as negociações para renovação já haviam sido abertas. Procurei o Denis Ricardo, que é empresário do Bruno Henrique, e o Denis afirmou que até agora ninguém do Flamengo procurou. Inclusive o Flamengo, o Bruno Henrique e seu representante já gostariam de ter renovado esse contrato há bastante tempo. O fato de ter voltado bem, sendo titular, com gols e assistências, fez com que o Bruno Henrique imaginasse que essa renovação sairia de forma mais fácil. O objetivo dele é permanecer no Fla, mas quando o Flamengo vai adiando essa negociação, ele vai colocando em risco a permanência do atleta. Antes de fechar sobre o Flamengo, só algumas atualizações importantes. Saiu nas últimas horas a informação também de que Jorge Sampaoli vendeu um dos seus imóveis na Barra da Tijuca. Será que ele está preparando o terreno para ir embora? Acho difícil. Você não vende uma casa de muitos milhões de reais da noite para o dia. Certamente já era um projeto antigo de negociar essa casa, mas é mais um ingrediente nessa situação bem delicada do treinador argentino. E Davi Luiz, de acordo com o Vene Casagrande, negocia com o Flamengo a rescisão do contrato de forma amigável. O vínculo dele foi estendido até 2024, mas as partes, segundo o Vene, estão debatendo essa possibilidade. Mandei mensagem para um dos representantes do Davi Luiz, assim que tiver a resposta, conto para vocês. Beleza? Bora falar agora sobre Gustavo Scarpa, jogador que já foi assediado por vários clubes brasileiros desde que trocou o Palmeiras pelo Nottingham Forest. O Scarpa está fora dos planos do Nottingham Forest para a temporada. Não participou de nenhum dos jogos treino na pré-temporada e o Nottingham Forest estreou na Premier League, perdendo para o Arsenal por 2-1, sem a presença do Scarpa, nem sequer no banco de reservas. Está completamente fora dos planos, apesar de ter contrato até 2026. Mas segue valendo algo que eu já havia contado para vocês. Se não vai ficar no Nottingham Forest, o Scarpa não vai voltar ao Brasil. A ideia dele é permanecer na Europa para realizar esse sonho de atuar no futebol europeu. Vale a lembrança de que com a janela de inscrições por aqui encerrada para atletas empregados, o Scarpa não pode ser contratado por ninguém em 2023. A tendência é que ele apareça num outro time europeu nos próximos dias. A janela por lá se encerra entre 31 de agosto e 1º de setembro. A maioria das ligas, algumas como Portugal e Turquia, estendem um pouquinho esse período para até a metade de setembro. Bora fechar o vídeo para falar sobre Dorival Júnior, técnico do São Paulo, super querido por jogadores do Flamengo. Isso ficou muito claro antes do confronto entre as equipes nesse domingo, mas não é sobre isso que eu quero falar.
queria contextualizar sobre uma declaração do Dorival dando esperança ao torcedor de São Paulo de que Everton Ribeiro pode ser contratado pelo Tricolor. Já havia contado para vocês algumas semanas atrás sobre um projeto que o São Paulo tem para contar com Everton Ribeiro para 2024. Esse projeto é anterior à chegada do James Rodrigues, mas a julgar pelas palavras do Dorival Júnior depois da partida, o empate 1-1 entre São Paulo e Flamengo, dá para imaginar que Everton Ribeiro segue nos planos do São Paulo, atleta que tem a mesma situação do Bruno Henrique, contrato até 31 de dezembro, até agora não foi procurado pelos dirigentes do Flamengo para discutir essa prorrogação do contrato. A frase do Dorival se refere ao filho do Everton Ribeiro, que acabou se tornando bem famoso, xodó de muitos funcionários do Fla. O Dorival disse o seguinte: acompanho o filho do Everton há um bom tempo e já falei para ele ir aprendendo o hino do São Paulo. Quem sabe um dia, fecha aspas. Você, torcedor são paulino, gostaria de Everton Ribeiro no seu time do coração? Everton, que também tem sido bastante assediado, é nome que certamente terá muitas propostas no fim dessa temporada, caso não renove com o rubro-negro. Everton e Bruno Henrique vão dar prioridade, preferência ao Flamengo, mas resta saber se o Fla vai ter a intenção de manter os dois para 2024. Se você curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal. Nicola, será que o Flamengo não compra esses juízes? A pergunta é do Walter Júnior. O Leandro Medeiros: quem decidirá a Copa do Brasil? Eu acho que é Flamengo. Eu acho que o Flamengo vai estar na final da Copa do Brasil. E aí, cara, não sei, eu acho que o São Paulo ganha do Corinthians no tempo normal, por um gol de diferença, e a decisão vai para pênaltis. Nos pênaltis, eu acho que o Corinthians passa por causa do Cássio. Mas eu acho que o Corinthians tem que ficar de olho, porque o São Paulo vai tentar reproduzir na quarta-feira o que fez na última quinta-feira em relação a ambiente, talvez até mais hostil por conta da presença de um rival, né? Acho que se o Corinthians não fizer um baita jogo, é capaz de perder por 2-0, como aconteceu para o São Lourenço. Após o fim do primeiro turno, qual seria seu palpite para G4 e Z4? Pergunta do Francisco Félix. Bom momento para a gente debater sobre o tema. Vamos lá. G4, Botafogo campeão. Flamengo vai estar entre os 4, Palmeiras vai estar entre os 4. E aí, vou de Grêmio. Eu acho que o Fluminense vai avançar na Libertadores e vai acabar perdendo um pouquinho de foco nesse campeonato nacional. Então, Botafogo, Flamengo, Palmeiras e Grêmio, não nessa ordem, tá? Z4, América vai. Coritiba vai. Coritiba contratou um monte de jogador, mas continua bem abaixo. Cara, eu tô achando que o Santos vai, hein? Pela primeira vez na história. Gostei dos reforços do Santos, mas é um time que não se encontra, cara. E aí eu tô na dúvida entre Bahia e Vasco, embora o Goiás também. É que o Goiás deu uma recuperadinha, né? Ó, dos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 empates. Cuiabá, que era um candidatíssimo. Onde tá o Cuiabá, meu? 21 pontos conquistados, não, 28 pontos conquistados. São 4 vitórias consecutivas. Enfim. Deixa eu pegar mais participação de vocês. Empresário de Ayrton Lucas nega negociação para deixar o Flamengo rumo ao Al Hilal. Fala, torcedor rubro-negro. Deixe seu like, se inscreve no canal e vamos direto para a notícia. Partiu a Arábia Saudita? Veja o que o Ayrton Lucas já fez no Flamengo. O jogador chegou a ser convocado para a seleção brasileira após boas atuações com a camisa do rubro-negro. Em meio a especulações de possível saída do lateral esquerdo Ayrton Lucas do Flamengo para o Al Hilal da Arábia Saudita, o empresário do atleta se posicionou nesta terça-feira. Em postagem no Instagram, o agente do atleta, Carlos Leite, foi enfático ao negar as tratativas da equipe saudita para tirar o ala da Gávea. Informamos que o atleta Ayrton Lucas, do Flamengo, não recebeu proposta do Al Hilal da Arábia Saudita, escreveu o empresário do atleta. A manifestação de Carlos Leite vem após diversos veículos estrangeiros noticiarem que Ayrton Lucas estaria próximo de um acerto com um gigante da Arábia Saudita. Se você curtiu o vídeo, deixa o like para poder ajudar o canal e se inscreve nele também. Voltaremos em breve com mais vídeos e aguardo por você até lá. Tchau, tchau.